Vamos falar sobre demonstração do resultado abrangente? É a mais nova de todas as demonstrações e tem que ter um conhecimento um pouco mais avançado de contabilidade, né? Porque vai acabar envolvendo contas, transações entre empresas, né? Participações entre empresas. Mas vamos com calma. Vamos começar, depois, quando eu estiver fazendo todo o conteúdo de contabilidade avançada, eu vou me lembrar de incluir uma DRA, essa demonstração de resultado abrangente, lá no conteúdo, para a gente ficar um pouco mais com qualidade da informação, certo? Porque aqui a gente vai fazer uma introdução e vai elaborar essa demonstração de acordo com o CPC 26. Aliás, já adiantando, o exemplo prático que a gente vai fazer é que consta no CPC 26, lá no site do CPC aprovado, ok? O pronunciamento aprovado. Basicamente, você vai ter que entender o que até os concursos estão cobrando em relação a essa demonstração de resultado abrangente. Começando pela nomenclatura do resultado abrangente. O que seria o resultado abrangente? Na verdade, o resultado, olha só o que eu estou dizendo, resultado. O resultado abrangente é a soma do resultado apurado na DRE, que é o nosso lucro ou prejuízo acumulado, mais outros resultados abrangentes, ok? Outros resultados abrangentes não é a mesma coisa de resultado abrangente. Outros resultados abrangentes com o resultado que a gente apurou na DRE é que chega no resultado abrangente. Então, a gente já sabe de cara que demonstração do resultado abrangente, eu preciso do resultado do exercício que foi calculado na DRE. Então, eu já vou falar o que são outros resultados abrangentes. O que a gente precisa de imediato entender agora é que lucro está na DRE. E aí o lucro está na DRE de receitas e despesas realizadas. Agora, resultados não realizados, que não, ou seja, não transitaram pela DRE, então isso vai ter que ser impactado na demonstração de resultado abrangente, na DRA. Então vamos lá. Viana, quando eu tenho resultados que não transitam na DRE, eles transitam por onde? Patrimônio líquido. E aí, tudo que transita no patrimônio líquido vai para a DRA? Não. Por quê? Porque a gente não pode levar para a DRA as receitas e despesas realizadas, porque ele já está no PL, na conta de lucros acumulados, ok? Lucros ou prejuízos acumulados. E também a gente não leva para a DRA as transações que são realizadas com a participação dos sócios. Então, por exemplo, o capital social é um aumento, é uma transição, é um movimento do PL que ocorre entre empresa e investidores, donos da empresa, ok? Isso não vai para a DRA. Outro ponto que não vai para a DRA, ações de tesouraria, porque são compras das ações da própria empresa com os acionistas da empresa. Também não é uma transação que vai para a DRA. Agora, ajuste de avaliação patrimonial vai para a DRA. Viana, o que seria essa conta de ajuste de avaliação patrimonial? A gente já até falou em vídeos anteriores dentro dessa playlist. Ajuste de avaliação patrimonial são atualizações do ativo e do passivo a valor justo. E aí, esse valor justo é o que caracteriza resultados, tanto seja ele positivo ou negativo do nosso PL, que não vai transitar pela DRA. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem um instrumento financeiro lá no nosso disponível, vou botar no realizável, né, para ficar mais fácil. Depois eu explico essa diferença de instrumentos financeiros dentro do disponível e no realizável. Vamos colocar no realizável para ficar mais fácil. No final do ano, aquele investimento que você comprou, aquela aplicação que você fez, ele não vai estar o mesmo valor do valor inicial que você teve. Então, você vai ter que fazer uma atualização de valor de mercado, né?
vai ter que fazer uma avaliação dele a valor justo, ok? Que eu costumo dizer que o valor justo é um valor próximo do que é o valor de mercado, mas ele, na minha opinião, é ainda um pouco maior do que o valor de mercado. Não maior em relação a valor monetário, mas maior, né? Maior pensando na questão da qualidade desse valor gerado, desse valor justo gerado. Então, o que seria? Por que esse valor maior? Porque é um valor negociável. É um valor que as duas partes aceitam durante o processo de negociação daquela venda, daquele contrato, ok? Então, esse valor justo, ele é justo para quem compra e para quem vende. Por isso que eu estou dizendo que ele é um pouco próximo ou pode ser melhor, porque ambas as partes concordam com aquele ajuste, ok? E aí vamos supor que no final do ano você ajuste uma aplicação que você tem lá no seu realizável e você teve uma melhora de um ganho de 100 mil. Esse 100 mil não transita no resultado porque é simplesmente uma atualização, ok? Não vai ser efetivado, ou seja, você não vai vender aquela ação naquele momento, por isso que eu falei do realizável, porque são direitos que vai ser realizado após o exercício social subsequente, certo? E aí tem uma data para ser resgatada. Nesse momento, a gente está falando que a gente atualizou em relação ao valor justo o nosso instrumento financeiro e não transitou pelo resultado, porque a gente não está pensando em vender ele agora. Então, essa atualização deveria ser passada pela a conta ajuste de avaliação patrimonial, certo? Viana, todos os instrumentos financeiros são atualizados a valores justos e transitam pelo ajuste de avaliação patrimonial? Não, não mesmo. Aliás, o CRC usa isso constantemente. Instrumentos financeiros destinados à negociação ou instrumentos financeiros disponíveis para venda. Existe uma diferença entre os dois, ok? E é isso que o CRC está usando direto. Então, faça uma pequena anotação do que eu falei agora. Quando você tem aplicações, instrumentos financeiros, ok? Ou aplicações financeiras que vai dar no mesmo. Aplicações financeiras destinadas à negociação, você completa dizendo, coloca uma anotação lá, aplicações destinadas à negociação, a nota imediata, ok? Já nos instrumentos financeiros ou aplicações financeiras disponível para venda, a nota acrescenta lá depois da venda, disponível para venda futura. Esses instrumentos financeiros disponíveis para venda futura são esses instrumentos que eu estou dizendo que está classificado lá no realizável a longo prazo, por exemplo, ok? E aí, ele pode estar também no grupo de investimento? Pode, desde que tenha uma data indeterminada para o teu resgate. Mas precisa entender a diferença de uma da outra. Por que eu coloco disponível para venda futura e de negociação imediata? Porque uma vai diferir da outra, né? Vai ser classificada diferente uma da outra quando você tem a intenção de vender. E essa intenção de vender já foi aprovada pela assembleia da sua empresa. E qual das duas acontece isso? A que está para negociação imediata. E ela pode vender a qualquer momento. Agora faz a ligação do que eu já falei agora, porque a nossa cabeça vai explodir. Investimentos, né? Classificados como negociação imediata. Investimentos classificados como negociação imediata, ou seja, destinadas à negociação imediata. Elas já estão aprovadas pela Assembleia para poder vender aqueles títulos. Por isso que ele não é atualizado pelo ajuste de avaliação patrimonial. Porque a qualquer momento a sua empresa dentro do exercício pode vender. E aí vai ser uma receita realizada e vai para a DRE. Já os destinados, né, os disponíveis para venda futura, significa que você está dizendo, vamos lá, tirei do meu ativo não circulante investimentos, tirei ele, reclassifiquei ele para realizável a longo prazo, porque eu estou dizendo agora que eu tenho intenção de vendê-lo.
em um determinado prazo, em um determinado tempo. Ele fica disponível para venda até a assembleia, porque nós, contadores, investidores e administradores, não temos poder para vender uma ação de uma empresa, um investimento de uma empresa, seja ele qualquer, porque a gente precisa de aprovação da Assembleia Geral da empresa. Então é essa Assembleia que vai definir a aprovação para transformar, aí sim a gente vai poder fazer isso, transformar um investimento disponível para venda futura para um investimento de negociação imediata, ok? E aí, está aí explicado. Investimento de negociação imediata, a sua atualização vai direto pelo resultado. CPC 48. E os investimentos disponíveis para venda, eles transitam pela conta de ajuste de avaliação patrimonial. Debita investimento, quando aumenta esse investimento ao valor justo, e eu acredito avaliação de ajuste patrimonial, lá no ajuste de avaliação patrimonial, perdão, lá no PL, ok? Então, essa movimentação que ocorre na conta de ajuste de avaliação patrimonial vai para a DRA, porque são atualizações de resultados ainda não realizados. E aí notem, à medida que vocês... Olha a ligação que a gente vai fazer, por isso que eu falei que é um pouco de contabilidade avançada. Societária, avançada, dependendo da faculdade que você esteja fazendo ao longo desse nosso país continental. No momento que você está fazendo o aumento de um investimento de ajuste de avaliação patrimonial a valor justo, ou seja, teve uma avaliação credora, então você debitou o teu investimento e creditou o PL com essa conta de ajuste. No momento que vocês estão fazendo isso, é praticamente informando para o resultado abrangente, né, que você teve uma melhora, um aumento no seu PL. E aí é como se você tivesse um ganho nesse investimento. Se você teve um ganho de investimento, você vai ter que tributar esse investimento. Mas veja bem, são tributos sobre instrumentos financeiros. Então, esse tributo sobre aumentos financeiros não foi realizado ainda, porque é só uma atualização a valor justo. Então, como é que funcionaria isso? A gente realmente classifica, a gente calcula esse imposto, ele não tem data de vencimento, é só efeito de impacto nos outros resultados abrangentes, ok? A gente calcula esses instrumentos, esses impostos sobre esses instrumentos financeiros, e aí eu já posso dar uma dica para vocês que isso vai ser uma relação inversamente proporcional. No momento que você tem um aumento no ajuste de avaliação, você vai ter que ter uma redução de tributos, porque esse aumento é um ganho e todo ganho vai ser tributado, ok? E quando for o contrário, se o valor justo for menor, perdão, então você vai ter que diminuir o teu investimento e automaticamente você vai aumentar o teu imposto como se fosse um imposto a recuperar, ok? Estou falando isso porque a gente vai ter esse exemplo lá na frente quando estiver falando sobre a prática de elaborar essa DRA pelo o exemplo dado no CPC 26, ok? Então a gente já falou de capital social, e aí todos os derivados dele também não entram na DRA, tá ok? Aumento de capital, atualização do capital social integralizar, todas as transações com sócios, ações de tesouraria também não entra. Não entra, o lucro do exercício não entra, em outros resultados abrangentes. Lembra? DRE, lucro, mais outros resultados abrangentes, e aí vai dar o resultado abrangente. Então, o lucro não entra no cálculo de outros resultados abrangentes. Preste atenção nisso, que em concurso está perguntando sobre isso. O valor dos outros resultados abrangentes não entra o lucro nesse momento, ok? O lucro só entra quando a gente está falando sobre resultados abrangentes. Lucro mais outros resultados abrangentes é igual a resultado abrangente. Quando o concurso está pedindo resultado abrangente, entra os dois. Quando está falando outros resultados abrangentes, lucro não entra, assim como capital social não entra, ações de tesouraria não entra. Ajuste de avaliação patrimonial, a transação dele vai para a DRA. E outra coisa também que vai para a DRA
são as atualizações de ativo que cria, ou criava, né? Porque a Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas, o CPC, na verdade, né? Proibiu a utilização da reavaliação nas empresas SAs, né? Então, o que essa reserva de reavaliação, a amortização dessa reserva de reavaliação, ela entra na DRA. Diana, não entendi. Reserva de reavaliação entra na DRA, mas ela não é mais permitida? Não. Depois que entrou esse contexto de normas internacionais no Brasil, a reserva de reavaliação de ativos não pode ser mais feita nas sociedades anônimas. Mas olha só, na empresa pública pode fazer, ok? Então só está vedada para empresas, sociedades anônimas, ok? SA. Mas o que seria uma reserva de reavaliação? A reserva de reavaliação, o pessoal resolvia fazer o seguinte, né? O PL da empresa está muito lá embaixo, e isso em função de prejuízos constantes. E aí, quando é que as empresas lá atrás, estou falando lá atrás, antes de 2007, tá? Resolviam fazer? Olha só, constantemente o nosso resultado tem dado um prejuízo, e aí fazendo uma análise, né, temporal, uma análise horizontal, uma análise de evolução, a gente está reparando que o nosso prejuízo está consumindo o nosso PL, ao ponto de virar um passivo descoberto. O que seria um passivo descoberto? Você teria um PL negativo. E aí, quando você chegava nesse momento, o que as empresas faziam para melhorar essa situação? Contratava uma empresa perita, né, em avaliação de ativos, aumentava essa avaliação, aumentava o valor desse ativo a valor de mercado e creditava no PL uma conta chamada de reserva de reavaliação. Crédito de PL, a gente já viu isso, PL quando é acreditado ele aumenta. Então, se eu faço uma reavaliação de ativo, eu vou fazer agora um aumento de PL. E aí o pessoal acabava fazendo de uma forma que mascarava os resultados. Se vocês vierem me perguntar, eu tenho uma crítica para falar sobre isso. Para vocês terem uma ideia, quando o Brasil entrou nesse contexto internacional, o Brasil ele queria sair do modelo FASB, que é o modelo basicamente feito pelos Estados Unidos, né? Origem é os Estados Unidos, e para o modelo internacional. O Brasil saiu do modelo dos Estados Unidos e foi para o modelo internacional, que é do IASB, ok? Na época, IASC. Veja bem, muito rápido, porque isso aqui não é aula de contabilidade internacional. O FASB, ele não permite a reavaliação de bens patrimoniais. Então, ele não permite a criação de reserva de reavaliação. O IASB permite. Agora você vê, o Brasil sai do contexto do que representa as normas internacionais, né? Porque era internacional naquele momento. Normas, padrões norte-americanos que todo mundo utilizava. O pessoal está migrando, né, dessas normas, que não usa a reserva de reavaliação, e está indo para o IASB, que gera, sim, reserva de reavaliação nas suas empresas. Mas isso tem muito a ver também com a questão das cargas tributárias que existem no país, e faz com que, né, alguns espertinhos façam o uso de uma reserva de reavaliação para acabar criando, né, uma informação desnecessária, na minha opinião, certo? Porque é muito ruim fazer manipulação de resultado. Muito mesmo, muito. Mas enfim, se a gente não pode criar essa reserva de reavaliação, então por que ela está na DRA? Porque, como ela parou de ser aumentada a partir de 2008, ela tem que ser amortizada.
E a realização dessa reserva, adivinha para onde que ela vai? Ela vai para a sua DRA, ok? E aí a gente tem outros resultados abrangentes também, mas já dei alguns exemplos aqui. E, por exemplo, conversão, que está no conversão das demonstrações contábeis. Conversão das demonstrações contábeis são conversões monetárias, ou seja, moeda. Como é que eu vou converter as demonstrações do Brasil com o dos Estados Unidos, por exemplo, ou com qualquer país da Europa, dentro ou não da unidade europeia, da União Europeia? Então, quando eu estou fazendo todo esse processo, veja bem, eu estou fazendo uma atualização, mas são atualizações de receitas e despesas ainda não realizadas, entende? Então, por isso que tem que ir para a minha DRA, certo? Como diz a Priscila, Viana, tá na hora de você desenhar. Que desenho? Essa hora do desenho que o pessoal acaba fazendo. É a questão do auditivo e o visual, ok? Então, do auditivo a gente precisa entender o que é que a gente está dizendo, né? Assimilar, o nosso cérebro assimila mais rápido, mas quando você tem a questão da visão, do desenho que está sendo realizado, você acaba encontrando a sua memória visual, ok? É isso que a gente precisa, memória fotográfica para fazer concurso público, certo? Então vamos lá para a nossa prática, ou como o pessoal está falando, está na hora de desenhar. Vamos lá? Aqui bem gigante, né? Nossa demonstração do resultado abrangente DRA, que a gente pegou todas as informações, como eu já falei, do CPC 26. Vale a pena vocês pegarem o CPC 26 que fala de todas as demonstrações, certo? E aí no exemplo do CRC, os outros resultados abrangentes, ele coloca a reserva de reavaliação, que eu acabei de falar, os ajustes de avaliação patrimonial e os ajustes de conversão das demonstrações, ok? Esse ajuste que ele está colocando aqui é um ajuste acumulado. E o total desse grupo que está juntinho com a da DNPL. Aí vamos começar com os saldos iniciais. Quanto é que a gente tinha de reservas de reavaliação? A gente tinha 195 mil. O ajuste de avaliação patrimonial inicialmente começou com 125 mil. E esse ajuste de conversão das demonstrações, a gente teve um ajuste negativo de 50 mil reais. Então, total do grupo dos outros resultados abrangentes, olha lá, outros resultados abrangentes, por isso que o lucro não está aqui, 270 mil. Aí vamos ao primeiro fato. Tivemos ajustes de instrumentos financeiros, olha o que eu acabei de falar, 60 mil. Olha lá, se reduziu significa que a gente criou um direito, praticamente, né? Um direito a ser realizado. Então diminuiu 60 mil no meu grupo de outros resultados abrangentes. Tivemos tributos sobre esses instrumentos financeiros e é 20 mil. Então vai aumentar 20 mil lá no meu grupo do outros resultados abrangentes. Depois eu tenho equivalência patrimonial sobre ganhos abrangentes de coligadas. Eu já falei também sobre isso, equivalência patrimonial em outros vídeos, certo? Então a gente teve um ganho aqui de 24 mil e aumentou o outros resultados abrangentes em 24 mil. Depois tivemos uns ajustes de conversão do período, ou seja, a gente teve um aumento de 260 mil sobre conversões de moeda. Isso faz com que aumente o nosso resultado abrangente 260 mil. Tributos sobre esse ajuste, olha lá que eu falei, se a gente aumentou o ajuste porque a gente teve um ganho, agora a gente vai ter que, entre aspas, pagar o tributos, certo? E aí vai diminuir em 90 mil. É essa ligação do tributos aqui em outros resultados abrangentes, tomara que eu esteja sendo claro. Reclassificação do resultado de ajuste de instrumentos financeiros, de repente teve um cálculo que foi feito errado, então agora a gente está, dos 60 mil, por exemplo, está aumentando 10.600. Realização da reserva de reavaliação, o que eu acabei de falar sobre a questão dos ativos. Olha lá, tinha 195 mil, agora está reduzindo 78.800. Ah, se está reduzindo 78.800, a gente também vai simular, entre aspas, aquela questão da realização de tributos, ok? Então, 78.800 e a gente vai ter aqui um direito de ativo de recuperar esse valor de 26.800. É mais ou menos assim que funciona, estou sendo muito mais didático, ok? E aí a gente chega ao aumento de 26.800. E agora a gente chega no saldo final da DRA.
da reserva de reavaliação passou de 195 para 143, o ajuste de avaliação patrimonial de 125 mil para 119.600 e o ajuste de conversão acumulado de 50 mil negativo para 120 mil positivo. Então, 143 mais 119.600 mais 120, a gente chega em 382.600. E é isso que a gente está dizendo de resultados que não foram realizados financeiramente, que não foram realizados pela sua competência. Por isso que eles não podem fazer parte da demonstração do resultado do exercício. Então, essa é a ideia principal. Eu espero que vocês tenham entendido. O que transita na DRE não transita em outros resultados abrangentes. Agora, quando alguém fala com você, resultado abrangente é a soma do resultado da DRE mais esses outros resultados abrangentes que a gente teve agora, que vai dar o resultado abrangente, certo? Então, a regra continua sendo a mesma. Se inscreva no canal, beijo, curtam esse vídeo e tchau!